Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus faz o seu terceiro anúncio da paixão e logo em seguida os filhos de Zebedeu mostram toda a sua ambição e seu carreirismo. Vejam, quando São Pedro professou a fé, dizendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, e Jesus então lhe deu o primado, logo em seguida, Jesus anuncia a sua paixão. E ele continua tentando mostrar para os seus discípulos a necessidade da paixão, a necessidade do seu sacrifício na cruz. Essa já é a terceira tentativa, a terceira vez que ele pré-anuncia a sua paixão e a sua ressurreição. Mas Jesus encontra somente ouvidos moucos, ou seja, ele não consegue transmitir a mensagem. Essa é uma das grandes dificuldades, porque Jesus fala e fala com clareza. Eu acho que ninguém de nós poderia reclamar dizendo que Jesus não era um bom pedagogo. Ele é um pedagogo excelente, ele sabe muito bem como ensinar as coisas. Mas de nada adianta a revelação externa, ou seja, de nada adianta Jesus estar falando com a melhor das pedagogias, se não houver a revelação interna, ou seja, se a pessoa não abrir os olhos da fé para a palavra interior, para a luz sobrenatural que está brilhando dentro dela. E então, se esta pessoa não é movida pela graça, se esta pessoa não é movida por esta luz interior, pelo que ela será movida? Bom, São João nos diz, sim, ele, um dos filhos de Zebedeu, nos diz na sua primeira carta que tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, ali, os filhos de Zebedeu estão mostrando a soberba da vida. Ou seja, no mundo nós somos movidos por essas três coisas. Aqui eles estão sendo movidos pela soberba, pela ambição, quando deveriam estar sendo movidos pela voz do Cristo que lhes fala ao coração. Jesus tentará dar esta lição mais uma vez, e essa lição ficou marcada neste filho de Zebedeu, João, no capítulo 13 do seu próprio Evangelho, em que Jesus faz o lava-pés. Ali, Jesus mostra que a sua morte na cruz, essa que ele está anunciando no início do Evangelho, é um grande serviço, o serviço de lavar os pés. Vejam, o lava-pés é uma espécie de parábola encenada e acontecida. Ou seja, Jesus está pondo em ato algo que explica, é a chave de leitura da sua paixão. Por quê? Porque na paixão ele irá derramar o seu sangue para lavar aquilo que nós temos de mais sujo, o nosso pecado. Da mesma forma como ele ali se rebaixa para, com a água, lavar o que nós temos de mais sujo, que são os nossos pés. E ele diz, vós me chamais de mestre e senhor, e eu de fato sou. Mas se eu que sou vosso mestre e senhor lavei os vossos pés, quanto mais deveis vós fazer o mesmo uns aos outros. Então é interessante nós vermos isto, que Jesus está dizendo, também nós devemos derramar o nosso sangue, também nós devemos de alguma forma ajudar os irmãos a lavarem os seus pecados. Meus queridos, esse Evangelho hoje, lido com essa chave de leitura, mostra toda a sua luminosidade. Vamos então amarrar as pontas daquilo que nós dissemos até agora e aplicar à nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus quer nos falar. E Ele fala anunciando a sua paixão, Ele fala morrendo na cruz, Ele fala lavando os nossos pés. E Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós precisamos nos humilhar e nos sacrificar como Ele se humilhou e sacrificou para lavar os nossos pés na cruz. Se nós não recebermos essa palavra santíssima, essa palavra de quem realmente se entregou e se doou por nós, não iremos nos doar e nos entregar para os outros. Não vai acontecer. Simplesmente vamos ficar inertes. Nós seremos só movidos pela soberba da vida, ou seja, por aquilo que há no mundo, e não aprenderemos o caminho dos servos que seguem o caminho do seu Senhor. Jesus morreu e se entregou por nós, foi servo, derramando sangue e lavando nossos pecados. Sejamos também nós servos, derramemos nosso sangue,
lavemos os pecados uns dos outros com paciência e humildade, porque entre nós não deve ser como o mundo, devemos ser como Cristo e ouvir a sua voz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.